Esse vídeo é a maior bobeira que eu já vi na vida. Hoje vamos ranquear aqui as melhores representações da morte na mídia. Vambora. Então, galera, aqui eu vou tentar avaliar as representações da morte pensando no contexto que ela é colocada. É, como assim, M? É que assim, nas outras tier lists que eu fiz aqui, que eu vou deixar aí pra vocês na tela, eu peguei personagens que têm representações muito claras, como o Hades, por exemplo. O Hades tem uma descrição única, que é o da mitologia grega, não tem várias diferentes por aí. Quer dizer, até tem, né? Porque tem adaptações na mídia, mas a representação certa mesmo é o da mitologia grega. Agora, a morte não. A representação da morte é vista de maneira diferente em cada cultura, em cada mitologia, em cada universo. Por isso que eu vou avaliar o contexto aqui, beleza? Lembrando que eu fiz algumas pesquisas porque nem todas as representações eu conheço. Além disso, claro que vai ter muito da minha opinião pessoal. As mortes são essas daí que estão na tela, o ranking vai de D até S e vambora. Antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, se possível hypar aí também e compartilhar o vídeo. E também deixem aí nos comentários alguma dica para uma próxima tier list de algum personagem mitológico que tem várias adaptações. Pode ser Deus, Jesus, enfim. Dê ideias aí, beleza? E se vocês quiserem saber mais sobre mitologia, dá uma olhada no comentário fixado que eu vou deixar aí para vocês. Que só de vocês clicarem nele já vão estar me ajudando pra caramba, hein? Vambora. Vamos começar pela Dona Morte de Turma da Mônica. Ela tem uma representação bem comum da morte, que é inspirada no Grim Reaper, uma figura criada na Idade Média, que usa capuz e carrega uma foice, que é muito conhecida, você provavelmente já deve ter visto por aí. Inclusive, eu tenho um vídeo explicando sobre ela aqui no canal. Pelo que eu entendi, ela não tem um gênero muito bem definido. Às vezes aparece mais como um homem e às vezes como uma mulher, como por exemplo, essa imagem da morteazinha aí, que é bem suspeita. Mas enfim, e tem essa imagem dela também usando pantufa. Ela trabalha para São Pedro, que é seu supervisor, e o seu local de moradia é o Reino do Purgatório, que pode ser encontrado em qualquer túmulo de um cemitério. Ela reconhece o medo dos seus clientes, entre aspas, quando é vista, e tenta até não se abalar com o medo deles. Mas apesar de fingir ser uma figura decidida e que não se afeta com nada, a Dona Morte esconde um lado meio sensível ali, com muita vontade de ser aceita. Ela até mesmo fica envergonhada quando é elogiada ou paparicada ali, mesmo que seja com a intenção de agradá-la, para que ela não leve os seus clientes para o mundo do além. Ou seja, mesmo com séculos de prática, a Dona Morte ainda é, de certa forma, fácil de ser enganada quando se usa o seu emocional. Ela costuma também tranquilizar a notícia de que seu vitimado está batendo as botas, mas não aguenta a dolorosa partida e, por ter coração mole, há momentos em que ela meio que fica sentida ou tem pena daqueles que ela vem buscar, principalmente se estes ajudarem ela ou forem um tipo de ídolo, e acabar desistindo de buscar a pessoa ou até mesmo troca de cliente ali se a outra pessoa merecer. Essa morte me lembrou um pouco o Thanatos da mitologia grega, né, porque ela pode ser enganada, ludibriada ali, como aconteceu com o Thanatos e o Sísifo. É uma morte muito boazinha, muito bobinha, que combina com o universo de Turma da Mônica. Entretanto, esse negócio de ser enganada, envergonhada aí, e também ser boazinha demais, acabou me pegando, então eu vou deixar em C. A morte de Family Guy, assim como da Turma da Mônica, também é inspirada na figura do Grim Reaper, usando um capuz e uma foice, só que é menos afofada. Ela tem um rosto de caveira também. Só que assim, sendo do universo de Family Guy, claro que tem umas coisas meio absurdas, como por exemplo, dizem que ele seria um filhinho de mamãe, que é bem mimado e tem dificuldade em interagir com mulheres, provavelmente porque durante a adolescência ele demonstrou ter o hábito de matar meninas enquanto estava com elas, claro que sem querer. Ele tem outros problemas também, porque ele participou dos filmes que ele não se orgulha, que eu não lembro exatamente quais filmes são esses, mas, enfim. Como é que consegue? Bom, digamos que quando eu era mais jovem eu fiz alguns filmes dos quais não me orgulho muito. Curiosamente, ele é responsável apenas pelos humanos, né? Porque quando cachorros morrem, ele leva o cachorro dele pra colher a alma. Assim, é uma boa morte pro universo de Family Guy, mas acho que o design é bem comum, até meio que contrasta com o design do desenho, na minha opinião. Então fica em B. A morte da Marvel, ao que parece, pode assumir várias formas e gêneros, mas normalmente aparece com capuz, rosto de esqueleto e corpo de mulher. Pelo que eu pesquisei, ela tem as seguintes informações. Embora a morte seja vista como inimiga da vida e seu irmão a eternidade, ela é uma parte importante de seu equilíbrio cósmico. Ela tem um relacionamento desequilibrado com o Thanos, né, o Titã Louco, que é louco por ela e faz todo tipo de coisa para tentar chamar a atenção dela. Ela também já usou Marlo Chandra como seu anfitrião na Terra, e Marlo eventualmente assumiu o seu trabalho enquanto a morte se aposentava. No entanto, sua aposentadoria foi interrompida pelo Thanos, que a selou na Pedra da Morte.
Supostamente Oblivion foi o progenitor da morte. Quando o sétimo cosmos começou, a morte nasceu com o Big Bang ao lado de outras entidades cósmicas, nomeadamente a Eternidade, o Infinito, a Ordem Mestra e o Senhor Caos, ou algo assim. A Eternidade e a morte às vezes são consideradas gêmeas, embora na verdade tivessem vários irmãos. Deus, o suposto criador da Terra 616 e de outras realidades, também afirmou que ele havia criado a morte para que seu projeto de criação de universo envolvendo a vida fosse aceito pelos seus contratantes. A morte estabeleceu o seu lar no Reino da Morte, uma dimensão normalmente inacessível aos vivos e era servida pelos lacaios mortos-vivos. O Poço Infinito poderia responder a qualquer pergunta, possivelmente dando acesso à sabedoria acumulada dos mortos. A relação com irmãos acabou me lembrando a Hela da mitologia nórdica. Eu achei o design dela muito legal, é diferente ao mesmo tempo que mantém a essência de um ceifador, né? Dá pra você saber que ela é a morte. A relação dela com o Deadpool eu acho muito legal também, já que o Deadpool também tem um caso com a morte além do Thanos. Eu vou deixar em A porque, apesar disso tudo, ela não me é tão marcante assim. Morte do The Sims é um ceifadorzinho que aparece de vez em quando. Bem, não tem muito o que falar, o bicho nem fala, então vou deixar lá embaixo. Bem, o Necron é basicamente a morte dos lanternas da DC. Assim, eu não sei se estou falando certo, né? Mas acho que é Necron que fala. Bem, ele é o Senhor dos Não-Vivos. Uma das forças mais poderosas do universo, capaz de convocar os mortos para servi-lo em qualquer fim que ele possa buscar. A definição dele que eu achei é a seguinte. Necron é a manifestação física do conceito da morte como uma certeza cósmica, nascendo da destruição do espectro emocional e servindo como a personificação emocional do negro. A morte, ele é a contraparte direta da entidade vital e oponente final de toda a vida que existe. Como uma força cósmica do mal, ele frequentemente se encontra no conflito com a tropa dos Lanternas Verdes. Assim, eu não sou leitor de HQs, mas pelo que eu sei do Necron, que eu já vi sobre ele criou os Lanternas Negros, né, que eu acho muito foda. Além do design do Necron ser muito legal e muito bom, pra mim, ele fica em S. Morte de apenas um show é simplesmente um motoqueiro. Ele tem uma foice também, mas nada de capuz. Ao invés disso, ele tem uma jaqueta. E vale lembrar também que ele tem um braço forte. Quando eu digo que é um braço forte, é porque é um mesmo, porque o outro é chassi de grilo. Morte de apenas um show, ao mesmo tempo que é bem sádico, ele também é bem divertido e se dá bem com outros personagens. Pelo que me lembro, adora uma competição, mesmo que o resultado da competição prejudique o seu trabalho. Como quando o Saltitão apostou a vida dele e a alma do Rigby em um braço de ferro com o Mort. E quando apostaram a vida do musculoso em uma competição de comer cachorro quente. Nas duas vezes, Mort perdeu. Eu acho esse Mort bem diferenciado, é muito bom. É esse. Essa daqui é uma morte bem conhecida. Só que assim, galera, pra ser sincero pra vocês, eu acho que assisti uma vez na vida As Terríveis Aventuras de Billy Mandy, porque até onde eu me lembro não passava na TV aberta e eu não tinha cartão em casa. Então, mas nada que uma pesquisa não ajude, não é? Esse filme não é ridículo! Você é ridículo! Puro Osso é uma criatura sobrenatural de milhares de anos. O seu último emprego era recolher e entregar os espíritos ao submundo. Agora, por perder o campeonato de limbo no purgatório, o Puro Osso se vê obrigado a ser um amigo de Billy e Mandy. Puro Osso tenta manter um pouco da dignidade que ele tem, mas isso fica difícil quando ele é constantemente humilhado por essas duas crianças detestáveis, segundo ele. Basicamente, a aparência dele é de um Green Reaper. Ele é descrito como rabugento e também odeia os velhos, malucos por saúde, a comunidade, serviços à comunidade, vizinhos e novos vizinhos ainda mais, alarmes falsos enquanto ele está em seu trabalho, e a qualquer momento que Billy e Mandy misturem a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Bem, eu achei ok ele, mas nada demais também. Eu vou deixar em A porque pro universo dele ele se encaixa bem, mas dava pra ser mais diferentão na aparência dele. Vou colocar esses dois mortos aqui juntos em D pelo motivo que o estilo deles, o design deles são exatamente parecidos, né? São muito iguais. Não se destacam em nada. O Morte dos Simpsons que coloquei aí na lista é de um episódio especial deles, né? Da Árvore do Horror. Se eu não me engano, o próprio Homer acaba se tornando a morte. Mas é um episódio à parte que não conta muito. O de South Park, a única coisa que eu me lembro é do Morte andando de bicicletinha, que é bem engraçado, mas nada demais também. Esse aqui eu nem sabia que existia, é um Morte do próprio universo de Jovens Titãs em Ação, e o que eu descobri sobre ele é o seguinte. Ravena! Estava te esperando! A Morte é um personagem que reside em um forte no submundo. Ele faz sua primeira e única aparição em um episódio chamado Sauri Codgers. A Morte também é padrinho de Ravena e ambos são seres demoníacos. Ele também se refere a si mesmo como colecionador de almas. A Morte, ou Morte, embora geralmente seja percebida como um espírito maligno e sinistro, é na verdade bastante amigável com Ravena, possivelmente pela sua relação demoníaca. Ele canta com entusiasmo uma música sobre ser o Morte, né, usando habilmente a rima respiração.
Ele também diz que só libertará as almas falecidas de outros titãs se a Ravena lidera sua própria alma. A Ravena concorda sem hesitação e o Morte concede suas almas a ela. E quando ele vai receber a alma de Ravena, o único problema é que ela não tem alma nenhuma, até porque ela é meio demônio também. Ela provocou o Morte pelo seu descuido, deixando ele extremamente furioso por estar sendo enganado e grita o seu nome enquanto Ravena sai. Eu achei bem bobinho ele, mas pro tom da série tá bom. O design eu achei bom também, é diferente e meio bonito. Um A ou B eu acho que tá de bom tamanho, eu vou deixar em B. Em God of War, a morte seria o Thanatos, que é o vilão de Ghost of Sparta. Thanatos é descrito como um deus antigo e temível que antecede o ciclo de vida e morte e é o ceifador de todas as almas. Ele aprisionou Deimos, que acreditando, ser o guerreiro marcado por Zeus, Ares e Atena. Zeus enviou os irmãos para capturá-lo e escondeu o espartano onde ele não fosse encontrado. Depois que Kratos, o irmão de Deimos e o verdadeiro guerreiro marcado, matou Ares e se tornou o deus da guerra e foi convocado pela sua mãe, a Calisto, que lhe disse que seu irmão estava vivo. Isso deu início ao jogo, e a história de Kratos para encontrar o seu irmão. A busca do Kratos pelo seu irmão o levou a perceber que Deimos estava preso. Em certo momento, o Thanatos até tenta impedir o Kratos usando um cadáver ali para alertar ele, mas Kratos continua, acha o Thanatos e mata ele. Bem, o visual do Thanatos é ok, com aço e tudo mais, mas a morte morrer me pega um pouco e por isso eu vou deixar ele em D aqui. D não, C, vai. Esse aqui eu simplesmente não lembrava também. Se trata da morte do universo do filme Click, do Adam Sandler. É chamado de Morty no filme e é ele quem dá o controle universal para o protagonista. E eu achei genial, tá? O cara até assume a forma de um vendedor ali, dá o controle, além de ter aquela cena final do Michael saindo do hospital. Pro contexto do filme eu achei excelente, vou deixar em S. O Thanatos é uma das divindades antagonistas apresentadas no Cavaleiros do Zodíaco, e como na mitologia grega, ele seria a personificação da mortalidade, da morte em si, irmão gêmeo de Hypnos, o deus grego do sono. No mito de Kurumada, embora ele seja o subordinário de Hades, o imperador das trevas e governante do submundo, é uma divindade com todos os atributos e, como seu senhor, é um inimigo jurado da deusa protetora da terra, Atena. Pelo que eu vi, ele é retratado como muito cruel, impiedoso, odioso para com os humanos, arrogante e não hesitante em infligir a morte caprichosamente. Pro universo de Cavaleiros do Zodíaco, creio eu que ele esteja bom até, mas de novo vem o problema que eu tenho com Cavaleiros, que é que todos os personagens eu acho meio parecidos. Esse Thanatos não me parece em nenhum momento que passa a ideia de ser a morte mesmo, então eu vou deixar em B. Em Darksiders, que é uma série de jogos que tem como protagonistas, ou era para ter pelo menos, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, é claro que temos o Morte. E a Morte é o líder e mais poderoso dos 4 cavaleiros. Ele é o mais velho e atualmente o mais forte dos Nephilim sobreviventes, desde que ele e os outros cavaleiros realizaram o extermínio do resto de sua espécie sob as ordens do Conselho. Ele é temido em todo o universo de Darksiders, mais do que qualquer outro cavaleiro. Eu não achei muito mais sobre ele, o design dele simplesmente eu achei incrível. Ele me lembrou um pouco até mesmo o Lobo da DC, e mesmo assim ele passa a ideia de ser claramente a Morte. Mas por falta de informações eu vou deixar em A. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, que é o Flash Negro, ou Black Flash, que seria basicamente a morte para os velocistas. Não fica muito claro se o Flash Negro existe porque os velocistas são simplesmente muito rápidos para serem capturados pela morte normal, ou um tipo de efeito colateral bizarro a sua conexão com a força de aceleração. Mas de toda forma, eu acho que o conceito dele é muito legal, de ter uma morte específica para os velocistas. Além do design dele ser incrível também, é basicamente o Morte vestindo uma roupa do Flash, que é muito legal. Essa sim é uma boa adaptação e fica em S. Gato de Botas tem uma visão muito legal sobre a morte, porque eles juntam basicamente a ideia do ceifeiro com a do lobo mau. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse personagem. Ele tem um capuz e 2 foices, são basicamente os símbolos do Grim Reaper. E tem o assovio dele, que lembra a história dos 3 porquinhos, com o lobo mau soprando as casas. Pra mim, vai no S também.
Em Hora de Aventura temos duas mortes. A primeira é da série clássica, que é basicamente um cara com rosto de caveira de animal e uma pochete. Inclusive até entra em uma competição de música com o Finn. E tem a nova morte, que é filho dessa morte. Bem, no caso da morte mais antiga, tem a questão de que ela morre pro filho dela, né? E isso me pega um pouco, então vou deixar em B. E a nova morte, apesar de ser manipulada pelo Lich, eu acho o design dele muito estiloso. Lembra até um cafetão aí, ele é grandão, usa um chapéu, tem botas e luva de couro. Me passa muita ideia de vilão, e eu gosto muito da morte como vilão. Então, fique em A. Sandman eu vou considerar aqui a série, tá? Porque foi a única coisa que eu vi, apesar de que eu vou começar a ler aí a HQ porque falaram que é muito boa. Mas pelo que deu a entender, é uma morte bem gentil. Tem até umas cenas dela buscando as almas e tendo paciência e empatia de explicar para a pessoa o que está acontecendo, ou até de dar um tempinho para a pessoa entender que morreu. Bem diferente da maioria das mortes aqui da lista, né? Que são mais brutos. Eu gostei bastante, mas ainda acho que falta um pouquinho, alguma coisa na aparência para lembrar que ela realmente é a morte. Porque se não falasse, eu pelo menos não saberia quem ela é, mas eu vou deixar em A. Bem, em Supernatural, a morte também é um dos Cavaleiros do Apocalipse, e eu acho, se eu não me engano, é a mais poderosa e também mais antiga deles. E assim, tem aquela cena que é muito boa dele saindo do seu carro e um cara tromba nele, e a morte dá uma olhada assim por cima do ombro, dá uma limpada e aí mata o cara, né? Uma cena muito legal. Assim, nas primeiras temporadas eu gosto muito dele. Ele me passa a aparência de ser realmente o Morte, né? Ele tem uma imponência quando ele aparece, dá um certo medo com ele ali na cena. E tem também aquela cena dele buscando a alma do Sam, né? Ele vai ali na jaula onde está o Miguel e o Lucifer, e é uma das poucas criaturas que tem poder pra fazer isso, né? Enfim, nas primeiras temporadas eu acho muito bom. Mas a última cena dessa morte aí me pega um pouco, que é simplesmente o Dean matando a morte com a foice dele. É assim, aí num tanco aí vai cair um pouquinho o conceito. Eu vou deixar em A, em respeito e a nostalgia que eu tenho pela série e pelas primeiras temporadas. Isso aí, galera, se você gostou do vídeo e quer mais vídeos como esse, deixa o like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Não esqueça de deixar algumas dicas para as próximas tier lists.